Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura, estamos pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras, um programa que retrata a parte psicológica, a parte comportamental, e nós vamos estar sempre falando com os nossos convidados de como é esse treinamento, de como eles vivenciam toda essa parte emocional, se eles treinam então a parte psicológica. E hoje temos uma grande entrevista com outro psicólogo, com o psicólogo José Aníbal, um psicólogo que passou por grandes clubes, vai falar sobre, principalmente aqui em São Paulo, Corinthians, já teve no Palmeiras e outros demais. Mas ele vai estar retratando então um pouquinho sobre como é essa vivência do psicólogo no clube. Então acompanhe agora a nossa entrevista com o José Aníbal. Hoje convidado especial, um grande amigo particular, o José Aníbal. Zé Aníbal, trabalhamos em tantas aventuras aí dentro do esporte e a gente postou, né? Ele trabalhou no Corinthians, como no Palmeiras, a gente vem falando bastante sobre os clubes paulistas, né? Mas ele tem outras experiências no Botafogo do Rio, no Atlético Paranaense, e a gente vai falar de muita história sobre o comportamento, sobre a parte emocional, não só dos atletas, mas também das comissões técnicas e quem sabe até de diretoria também. Seja bem-vindo, Zé Aníbal. Uma boa tarde aí. Boa tarde. Agradeço não só a oportunidade em poder falar sobre aquilo que a gente gosta, mas de te reencontrar também. É um prazer. Legal. Zé, vamos contar para todo mundo aqui sua carreira na parte esportiva. Hoje eu vou falar um pouquinho de futebol, depois a gente vai abrindo outros esportes, né? E quem imaginar, né? De repente hoje o psicólogo é tão solicitado em todas as áreas, mas principalmente no esporte, de quantos desafios, né, a gente viveu, você viveu aí para estar atuando como psicólogo no esporte. Ah, legal. Eu costumo sempre dizer quando eu me apresento que a minha carreira no esporte começou, eu era pequenininho, né? Eu tinha 6 para 7 anos e comecei a jogar bola num clube de bairro aqui de São Paulo por conta de uma ideia do meu pai que ele trabalhava o dia inteiro, né? Então que era o seguinte, cara, eu preciso colocar meus filhos em algum lugar onde eles pratiquem esporte e possam fazer amizades. E foi assim, né? Pequeno, jogando bola, era um clube pequeno, ainda é, hoje já mais estruturado, evoluído, mas ainda um clube pequeno. E na época, nas categorias, né? Hoje a gente tem as categorias de base, sub-15, 17, as categorias de base eram de 7 a 17 anos, de 2 em 2 anos, se juntava. E como um clube pequeno, tinha 15 amigos que jogavam todas as modalidades. Não tinha, por exemplo, Pinheiros, o São Paulo, são clubes muito grandes daqui, né? Mas não tinha muita gente. Então a gente jogava futebol, vôlei, basquete, jogava tudo, se metia nas competições e ia praticando o futebol a principal delas. Por que eu brinco e digo que a carreira começou aí? Porque na faculdade de psicologia, quando eu fui pensar, legal, entendi que é a faculdade que eu quero fazer mesmo, lá do meio para o final dela, mas vou trabalhar com o quê, né, cara? E daí eu faço esse resgate. Falo, poxa, o esporte a minha vida inteira, o futebol a minha vida inteira, será que eu não consigo juntar as coisas aqui, né? Psicologia, futebol, psicologia, esporte. E aí começou na monografia, você deve lembrar, lá no quarto ano, né? Começou na monografia, eu fui estudar, tinha a teoria da identidade do Ciampa, né, que me interessava muito, eu fui conciliando as coisas. Como que seria a construção da identidade individual de um atleta de futebol de alto nível? Esse foi o primeiro tema, minha monografia, comecei ali. E a partir dali fui estruturando carreira, entrei num projeto social, fiquei por 10 anos, que foi o início. Quando a gente se formou, não existia a psicologia do esporte como existe hoje, né? Com cursos, com psicólogos em clubes, psicólogas no Comitê Olímpico. Isso era impensável a gente está falando de quase 30 anos, né? Então, eu entrei nesse projeto social,
como estagiário na equipe de futebol. Eram 4 modalidades. Futebol, basquete, handebol e canoagem. Era um projeto social lá na USP, usava a raia da USP. E daí entrei como estagiário no futebol, no grupo de futebol, e ali comecei a dar os primeiros passos pensando, bom, como é que é essa história de rendimento, de concentração, o cara vai bem no treino, vai mal no jogo, o que está acontecendo? E dali foram 10 anos trabalhando, aí foi seguindo lá dentro, né, supervisor, coordenador de psicologia, e só saí de lá com um dilema que eu quis concretizar e me aventurar, que era... Quando eu estava ali, como era um projeto social, eu ouvia muito o seguinte, cara, não tem como conciliar alto rendimento com qualidade de vida ou com desenvolvimento humano, e aquilo me intrigava. Eu falei, pô, como não tem? Quer dizer que o cara que é atleta, a mulher que compete, ela não tem qualidade de vida ou não pode ter? E aquilo me intrigou. E eu saí de lá pensando o seguinte, cara, eu acho que é possível e eu vou tentar fazer isso acontecer. Pelo menos na minha atuação, né? E como o futebol era essa modalidade principal que eu praticava desde pequeno, eu falei, bom, eu vou para o futebol tentar ver isso. Tive uma oportunidade no Red Bull, não era Red Bull Bragantino ainda, Red Bull Brasil. Lá em Jarinu. Ainda é. Com a perspectiva de trabalhar os aspectos sociais dos jogadores que eram das categorias de base. Então começou assim, ainda não era muito a psicologia do esporte. Essa proposta era um projeto seu ou já era um projeto que existia no Red Bull? Um projeto que existia no Instituto Asas, que era o braço social da Red Bull Bebidas ainda. Tá. E daí virou o Red Bull Futebol, a empresa e por aí foi, né? Red Bull Brasil, né? É. O primeiro ano foi esse braço social, cuidando de outras questões, era eu e um arte educador. Era um trabalho muito bacana. Ao final desse ano... eu não sei exatamente qual era a função, eu acho que ele era presidente ali, enfim. Ele fez o convite, falou, cara, a gente queria que você trabalhasse especificamente os aspectos da psicologia e do futebol e do rendimento. E ali eu comecei, né, trabalhando com isso. Dali, depois desse segundo ano, saí de lá para ir para o Botafogo do Rio. E daí Botafogo do Rio, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, por aí foi, né? Ótimo, tem muita coisa a conversar. Vamos contextualizar, né? O Zé Aníbal, por ser um amigo meu, da onde surge, né? Estudamos colégio juntos, numa escola alemã, Benjamin Constant, ali na estação Paraíso do metrô aqui em São Paulo, né? E a gente se encontra na psicologia. E ele já era um veterano, porque eu fui pro cursinho, ia fazer outras coisas, né? Ia fazer análise de sistema. Imagina, né? Seria uma outra área, mas é como ele fala, a psicologia me encantou, era isso que queria, mas não tinha essa vocação já direta, como o Zé falou, ia para o esporte, né? Tanto que meu TCC na PUC São Paulo não foi em esporte, mas foi uma grande formação. Jogamos bola junto, né, amadoramente na escola, fomos campeão na escola. Um cara que admirava muito, até falava, a gente tem um ano diferente, falava, porra, você é meu ídolo, né, jogando, canhoto, né, então era legal e a gente teve a oportunidade de ter essa vivência na PUC. A PUC é uma faculdade que não te dá estrutura esportiva, a gente tá no lugar errado, né, mas a gente jogou bola muito ali, né, e acho que essas vivências fez a gente ter uma reflexão como a psicologia pode atuar no esporte. E aí você diz, né, que você teve tanto esse clube de bairro, que você tinha a iniciação esportiva, ou seja, participar de todos os esportes. E aí você vai parar na USP, que também tinha já essa proposta, não sei se era da Faculdade de Esportes da USP, mas já tinha essa ideia, né, de ter a iniciação da criança experimentar. Acho até interessante você tratar um pouquinho sobre isso, né? Porque a criança chegava lá, né, no CPUSP, e aí ele experimentava. Aí te pergunto, Zé, como vocês identificavam essa criança tinha uma aptidão a determinado esporte? Legal. É bacana a pergunta porque o projeto, ele chamava Projeto Esporte e Talento,
se transformou num programa de desenvolvimento humano pelo esporte e hoje tem o nome de PROD, né? Esse Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, mas não tem um atendimento que tinha na época. A gente atendia 600 crianças e adolescentes, 300 de manhã, 300 à tarde, mais ou menos assim. E era gerenciado, mantido financeiramente gerenciado pelo Instituto Ayrton Senna. Sim. Então o Instituto Ayrton Senna tinha um programa de educação pelo esporte, né? E por que lá na USP? Porque logo após a morte do Ayrton, começa o Instituto e o Instituto começa com essa difusão de um programa de educação pelo esporte e o Ayrton treinava no CPUSP. Preparação física certo. Com o Nuno Cobra, era no CPUSP, então escolheram, porque era o lugar, ele é de São Paulo, o lugar onde treinava e tal. Já se via o esporte como ciência, né? Isso, já. E daí começa atendendo as comunidades vizinhas ao campus ali. A gente não identificava aptidão, porque num primeiro momento era oportunizar quem não tinha acesso à prática esportiva. Correto. Então, essa era o corte, né? Então, por exemplo, se eu tinha 2 crianças que, mesma condição, mas uma já praticava esporte em algum lugar da comunidade e outra não tinha nada, essa criança era privilegiada ou era escolhida para que participasse lá. E daí tinha alta rotatividade, não de sair e entrar o tempo todo, mas entradas nas turmas menores. Como escola, as turmas iam subindo, a da ponta sai, né? Porque forma a idade. A gente atendia inicialmente de 11 a 17, ou 11 a 16, depois passou a 11 a 18 e depois de 8 a 18. Foi o máximo que a gente conseguiu atingir na capacidade. Nesse desenvolvimento das crianças, quando eu falo de aptidão, né, ao esporte ou à modalidade, assim... Em algum momento, essa criança tinha uma preferência ao esporte. Refletindo lá atrás, o que acontecia de ele gostar, de repente, mais de futebol ou mais de canoagem? Dá para ter uma reflexão sobre isso? Dá. O futebol sempre é o carro-chefe, hoje um pouco diferente, porque teve uma difusão muito grande de vôlei, o basquete um pouco menos. O skate, né? Então, essa massificação no intuito de ter mais praticantes, isso vem acontecendo em outras modalidades. Mas o futebol era o escolhido lá, tanto por meninas quanto por meninos, né? Mas a experimentação, e a gente oferecia isso em alguns momentos, o dia que tem atividade que vai ser uma atividade extra, uma atividade diferente, vamos fazer a vivência no handebol, vamos fazer uma vivência na canoagem. Na pior hipótese, a criança e o adolescente ia experimentar uma nova modalidade. Alguns tinham gosto, outros continuavam na mesma modalidade, mas elas tinham essas escolhas. Tinham escolas, por exemplo, o Bradesco, lá em Osasco, sim. Eu não lembro como é que chamava, depois virou Bradesco Esporte e Educação, mas era o antigo BCN, que é a Paula, do basquete, então sim. Tinha o basquete forte. Certo. Então algumas meninas vinham para lá também. Então o basquete tinha o handball, tinha alguma prática nas escolas públicas, então também seduzia e entrava lá. E daí tem uma questão da adolescente que é a inserção em grupo, né? Certo. Então, por exemplo, eu me identifico, tá lá você, meu amigo, o que você está fazendo lá? Pô, eu jogo handball, Zé. Vai lá, é bacana, o grupo é legal. De repente, não é nem muito a minha modalidade, mas, pô, eu vou lá para ficar contigo. Sim. Pô, é meu amigo, vamos praticar esporte. Começa a pegar gosto, forma o grupo e daí vai competições, toda essa vivência que é bacana. Pertencimento, né, Zé? Você precisa, sensação né? de pertencimento, exatamente. E daí ia se formando assim, né? Essa turma que foi, por último, formada de 8 a 10, era uma turma de iniciação, então tinha múltiplas vivências, desenvolvimento motor, estímulo a desenvolvimento motor, não tinha modalidades específicas, e a partir dessa turma, aí, olha, escolha de modalidades, primeira e segunda opção, ver onde é que tem vaga, o que cabe, critérios de seleção ali. Nunca foi performance. Ele certo. Joga melhor, ele vai. Mas a gente não fechava os olhos se você visse lá, pô, tem um garoto que joga muito futebol, tem uma menina que se destaca demais no hand. Por exemplo, a canoagem, saíram sim. Pessoas de lá que tiveram bons índices, né, olímpicos. Por exemplo, o Isaquias, né? Ele sim. Chegou a treinar lá. O Paulo Barbosa, eu acho que era Paulo Barbosa o sobrenome, ele foi
educando do projeto na canoagem, virou treinador, e eu acho que ele fez, durante um bom tempo, o treinamento do Isaquias. Então, veja, né? É a formação e estímulo, a preparação de profissionais, atletas ou não. Atletas, no meu caso, como psicólogo do esporte, o Paulo como treinador de canoagem, preparador físico, preparadoras físicas. Hoje a gente cruza educadoras que são formadas em educação física em escolas públicas do bairro, que não saíram do bairro, que foram educandas ali do projeto, pessoas que a gente tem uma proximidade grande, que acaba estabelecendo um vínculo mais forte. Então, é muito importante, né? Quando a gente pensa, você ter um trabalho estabelecido, forte, consistente e científico em cima do esporte, o quanto de resultados isso traz. Não necessariamente só na formação de atletas, mas na formação de profissionais do esporte, né? Zé, estamos falando coisas muito interessantes aqui, porque... Qual a ideia? O programa Mentes Vencedoras, né? Quem são essas pessoas que atingiram um sucesso público, né? Não um sucesso pessoal particular, né? Mas, né, um sucesso público, né? E aí eu identifico com você falando qual foi a sua escola, né? Então a sua eu ainda conheço, né? E aí se a gente pensar nesses atletas, né? Quer dizer, teve toda uma formação, uma base, uma estrutura, um suporte profissional para que eles chegassem, né, a esse ponto. Acho que é um caminho legal para a gente poder debater e, de repente, já iniciar, a gente falar um pouquinho da sua experiência do futebol, o primeiro clube que você, né, já se inseriu ali, para, de repente, a gente ver como é que era essa formação de profissionais, de comissões, qual era o resultado disso. Desde quando eu fui fazer esse trabalho no segundo ano lá no Red Bull, aquele conflito ou aquela pergunta que eu falei no início, de alto rendimento e desenvolvimento humano como pessoa, né? Uhum. Eu pensava em botar em prática. E isso tem a ver com atletas e tem a ver com membros de comissão técnica. Certo. Então, por exemplo, o que eu ofereço de melhor? Da onde que eu posso extrair a melhor performance como profissional? Então não é, eu trabalhei em muitos clubes, eu ganhei vários títulos. Isso é importante, é claro, porque o resultado, ele é fruto de um trabalho, né? Mas como é que eu cuido desse trabalho? Como é que eu cuido do caminho? Porque eu posso ter uma série de títulos e ter feito trabalhos médios, porque não é só o meu trabalho que gera resultado, é o trabalho de uma turma toda. Sim. E daí, na pressão do alto rendimento, na cobrança por resultado, na cobrança por você ter a ciência de que você, atleta, por exemplo, não entregou o teu melhor por uma série de motivos, né? Às vezes não é, eu não estou afim. Às vezes é um filho doente, às vezes é um luto na família, às vezes é uma questão financeira, que tira um pouco da concentração para aquilo que você precisa exercer de melhor, né? E poder dar ouvido a isso, poder cuidar disso para que a pessoa possa manifestar o seu melhor potencial sempre foi meu desafio. E daí, sendo assim, eu entendo que é dever eu partir do que a pessoa oferece, do que a pessoa tem. Então é óbvio que eu trabalhei com jogadores, por exemplo, eu trabalhei com jogadores renomados no futebol profissional. Sim. E é claro uma diferença técnica entre eles, né? Tá. Agora, não quer dizer que o outro, não, ele é muito ruim. Não é isso. Você tem atletas que são acima da média, você tem atletas que são medianos, você tem atletas que estão em desenvolvimento. Mas isso não é romantismo. Eu sempre acreditei no potencial humano. Você tem dedicação para fazer isso? Você tem vontade de buscar seus objetivos? O que é necessário você fazer? Como você se desafia? E esse processo, ele não precisa ser insalubre. Certo. Você não precisa desrespeitar limites. O Bernardinho, ele fala uma frase... Mas o esporte ultrapassa esses limites muitas vezes, se você não conseguir controlar, né? Exato. O Bernardinho, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, importante e fundamental para quem trabalha com alto rendimento. E daí eu vou dizer e explicar por que eu estou falando isso em relação à psicologia do esporte. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer.
E por que eu digo isso? Porque muitas vezes tem a ideia que a psicologia e a psicologia do esporte ela é mística. Certo. Você fala, olha, tenha um poder de vencer, acredite em você mesmo. Tudo bem, mas não é só isso. Sim. Você tem que suar a camisa pra caramba. Pelo menos todos os caras de sucesso falaram isso, né? Você tem que suar a camisa pra caramba, cara. Você tem que entender por que você não tá se concentrando naquele momento crucial da partida. Por que tua atenção tá oscilando. O que você pode fazer como recurso para manter tua atenção no estímulo adequado? Como que você se prepara para aquela competição? E não só do ponto de vista de treinamento, mas, por exemplo, vamos cair para a psicologia do esporte. Quando você pensa em rotinas competitivas, eu atendo muitos atletas individualmente. Sabe a coisa que eu mais escuto? Qual é? Tenho medo de errar. Certo. O errar e o acertar é resultado. Tá. Resultado você não controla. Jamais. Totalmente, Sim. né? Por quê? Porque é uma variável dependente de muitas coisas. Sim. Do clima, vamos pegar só o futebol. Do clima, da arbitragem, do adversário, da preparação do adversário. Você tem um esquema, um plano estratégico sensacional. Teu adversário te anulou, você tem que repensar. Você vai ficar insistindo naquilo? Sim. Não vai, né? Então, do ponto de vista da psicologia, o que está preparado ali? Qual que é teu plano de jogo? Qual que é teu plano individual dentro desse plano de jogo? Qual que é a tua característica, por exemplo, em relação à tomada de decisão? Você é bom nisso ou não? E tudo isso é treinável. Por isso que eu falo suar a camisa. Sim. Não é pense positivo. É importante. Mas se eu ficar pensando só positivo, eu não vou jogar profissionalmente. Porque eu não tenho mais idade para isso. E não tive um futebol tão hábil para poder, quando eu tinha idade para jogar. Então, não é só isso, mas o que eu preciso trabalhar para alcançar o resultado. Quando eu foco só no resultado e esqueço do caminho, o que eu tenho que seguir e como que eu tenho que me preparar, a tendência é que gere ansiedade, porque eu não tenho controle. A ansiedade ela só aparece de ações futuras que você não tem ideia do que vai acontecer. Por que na pandemia foram crises de ansiedade, de depressão? Sim. Porque era essa condição na única coisa que a gente tem de valoroso, que é a nossa vida. Você não sabia se você pegasse Covid, se você ia ser assintomático, certo, ou se você morreria. Sim. Isso gera uma ansiedade, você não sabe, você não tem ideia. Quando que a coisa começa a amenizar? Olha que curioso. Quando começa a difusão de, o uso de máscara ajuda, você controla botar máscara ou não, certo? Perfeito. Higienizar as mãos ajuda, evitar aglomeração ajuda, tudo coisas que a gente pode controlar. Sim. E daí a coisa baixa. Porque você começa, então eu posso me cuidar aqui. Vamos transportar para o esporte. Você precisa ganhar o jogo de domingo. Tá bom. Caraca, como é que faz isso? Olha só, Miura, lembra da tua rotina de véspera, de preparar, de pensar teu plano mental, sim, de fazer a respiração de autorregulação, ter uma boa noite de sono. Acorda, toma teu café, pensa na rotina do dia, o que você vai fazer, faz aquele exercício de concentração de atenção que te aquece e te prepara. Você percebe? Você vai chegando, entrando na competição antes dela começar, sim, entrando no jogo antes dela começar. Melhor preparação, maior probabilidade de sucesso. Está mais preparado. É isso. Sim. Nossa, quanto conteúdo aqui que você trouxe, assim, né? Eu vendo o seu nível de conhecimento científico, né? Fico pensando como eu confronto, né? E conheço tantos profissionais, porque o psicólogo num clube passa por tudo quanto é categorias do clube, participa de tudo quanto comissão técnica, e você começa a conhecer técnicos onde cada um pensa de uma forma, de como desenvolver, mas não só de desenvolver, de como ele realmente entende o esporte, o futebol. E aí quando você fala de todo esse plano científico, eu fico pensando, será que o Zé deu sorte mais do que eu de encontrar profissionais que entendessem tudo que ele falou? Porque eu não conheci tantos profissionais como técnicos, head coach, que tivessem esse entendimento. E como não tinham entendimento a tudo isso que você trouxe, muito menos havia aceitação à psicologia, que é um pedaço disso. Porém, quando você fala sobre tudo isso, você vê, me mostra como eu via
a psicologia ela consegue abranger, abordar, se adaptar, que é o que nós vamos conversar. Em cada clube que você passou, Zé, como é que foi essa experiência como psicólogo? Ou seja, até onde foi permitido a sua atuação? E quando você diz que você explicando aqui e não tinha tanta habilidade, não é verdade. Tinha muita habilidade, mas a nossa geração, né, nós não tivemos no Brasil já uma visão profissional do esporte, né? Então, quando a gente vai para a Europa, vou falar do futebol, é visto como trabalhador da bola, né? É visto como uma profissão. Hoje, vendo um Palmeiras do profissional ou um Flamengo, que são hoje os dois clubes supostamente mais organizados financeiramente ou que têm mais recurso para isso, ou bem melhor usado esse recurso, citar o Palmeiras, então assim, pelo que a gente sabe de fora, né, a gente não está lá dentro, mesmo que tenha amigos trabalhando lá dentro, eles tentam hoje olhar para o atleta como ser humano, como você falou, onde cabe todo o seu início da sua formação e do seu discurso aqui no podcast, né? Tipo, sim, essa pessoa pode ter um desenvolvimento humano sadio, um desenvolvimento legal, né? Onde ele não precisa se maltratar. Então, a imprensa, a comunicação, que hoje também piso nesse cenário, a gente quer os times sempre ganhando, performando bem, sei lá que conceito é performar bem, porque aí vem uma visão de resultado, né? Então, assim, você ganhar é um resultado diferente de um processo bem feito, né? E aí a gente vê, então, o Palmeiras, assim, teve agora uma queda, né? Contextualizar, né? E de resultados, mas aí você vê que diversos jogadores titulares, além de terem sido lesionados desses 2, 3 anos em alta intensidade de pandemia, sem parar de jogar muito, né, nesses anos, e principalmente, né, Zé, de disputar tantas finais, que aí depois a gente vai entrar nessa questão desse fator psicológico, né, sobre decisão, sobre pressão e tal. E aí os caras estão voltando de novo, e daqui a pouco estabiliza tudo de novo. Então, resumindo assim, vejo que 2023, né, e de uns tempos para cá que você vem pelos clubes, mudou-se muita coisa na área de psicologia do esporte, como estudo ou, na verdade, como atuação, de permissão ao psicólogo atuar? Eu acho que as duas coisas, né? A evolução das ciências do esporte. Hoje, por exemplo, quando eu falei da gente não ter, quando nos formamos, essa quantidade... Hoje você tem cursos de psicologia do esporte. Por exemplo, para você ter uma ideia... Era a gente que dava os cursos. Exato. Para você ter uma ideia, eu coordeno hoje, a convite de uma professora da PUC, um curso de especialização em psicologia do esporte no esporte eletrônico, que são os games. Olha o nível de especialização. Sim. É específico para o esporte eletrônico, né? Hoje você pode pensar no futebol, você pode trazer isso. Curso de psicologia do esporte, me fugiu do biofeedback, em neurociência. Então, específico, para trabalhar com neurociência, com indicadores psicofisiológicos que te trazem relação com comportamento, com emoções, etc. Então, a gente não tinha essa... Então, do ponto de vista de produção de conhecimento, aumenta e melhora. Agora, você comentou... Controle do sono. Você comentou a questão de você não ter tido, talvez, tanta sorte. Eu acho que eu tive, cara. Eu acho que eu tive. Não é uma coisa assim de... todos os treinadores que eu passei tinham... Mas quando eu estou lá no Red Bull, eu tenho 3... Eu trabalhava só com categorias de base. Então, tem 3 treinadores que eu guardo com muito carinho hoje, né? Legal. Inclusive, trabalhei com eles de novo em outras oportunidades, com 2 deles. Mas quando eu saio do Red Bull e vou para o Botafogo do Rio, e eu acho que nesse ponto da sorte, eu vou trabalhar com o Oswaldo Oliveira. Certo. E o Oswaldo Oliveira é uma pessoa... Um professor. Fora da curva, né? É um professor. Ele, assim, a minha opinião, não sei, pode ter gente que discorde, mas para mim ele é ponto fora da curva.
em relação a conhecimento de futebol, em relação a desenvolvimento humano, em relação à gestão de pessoas. E eu aprendi uma coisa com ele que ali você vai... A melhor escola, né? Ele conversava e ele brincou um dia, virou assim para mim, a gente estava vendo treino, né? E ele falou assim, sabe, Zé, isso aí que você está vendo é a parte mais fácil. E era um treino complexo, elaborado, E eu falei, caramba, se essa é a parte mais fácil, qual que é a mais difícil, né? Ele falou, o mais difícil do papel do treinador é fazer a gestão de toda essa galera aí. Perfeito. Né? E ali foi a primeira vez que eu falei, opa, esses caras precisam ser olhados, cara. Uhum. Porque eles têm essa responsabilidade. Nesse caso, esse treinador é um cara muito experiente, mas espera aí, e os outros que não têm toda a experiência que ele tem? Então tá aí a primeira parte da entrevista com José Aníbal, psicólogo que trabalhou em diversos clubes, e ele vai falar na segunda parte um pouco mais sobre o Corinthians e principalmente o que o psicólogo desenvolve aí dentro dos clubes, só que cada clube permite uma atuação, mas tem tantas atuações. Então, sexta-feira, segunda parte, ao meio-dia, estamos juntos lá no programa Mentes Vencedoras, TV Altiora.